aquele meia esquerda Até o particular. Jadson teve no jogo. Isso, Né, o Jadson teve no jogo. O Sornosa jogando mais recuado, voltando muito para pegar a bola de frente, que ele não gosta de receber a bola de costa. E fica dependente da jogada do Cleison, que volta para marcar e é difícil. Eu não consigo entender como essa fórmula do Carille funcionou o ano retrasado. Funcionou certa parte no começo do ano no Campeonato Paulista, mas não é difícil entender. Nós discutíamos outro dia a situação do Inter, que não conseguia jogar fora de casa, sair para o jogo. E outro dia, até conversando com uma pessoa do Inter lá no hotel, ele falou que, pela característica dos jogadores, dificultava o Inter tentar sair para o jogo, propor mais o jogo. Talvez seja isso que aconteça no Corinthians. A característica dos jogadores do Corinthians, e o Carille não consegue fazer com que essa equipe saia para o jogo, proponha o jogo e só se defenda, né? E num clássico contra o São Paulo, aí a torcida do Corinthians pega no pé mesmo, porque contra o São Paulo, que também não está apresentando um grande futebol, vamos jogar contra o São Paulo, tem que se defender, porque o São Paulo é um time muito forte, exemplo, o Flamengo está jogando hoje. E a equipe joga desse jeito, você viu os melhores momentos aí, só deu São Paulo. Só deu uma chegada do Corinthians. Muito pouco, opa. Desliga o telefone, né, amigo? Depende, quem é que tá ligando? Desligar o Se for o telefone. Diniz, você pode atender, por Desligar o exemplo. telefone. Carille. O que me incomoda em algumas situações do futebol moderno, e eu passo isso para o Corinthians, porque eu acho o Carille um treinador de enorme futuro, né? Sim. Pelo que ele já conseguiu de resultado, pela capacidade que ele tem de armar defensivamente suas equipes. Mas não só ele, vários treinadores. Eu citei o exemplo aqui do Cleison e vou voltar para um outro exemplo de um cara que teve muito sucesso no Corinthians, o Romero. O Romero jogava no Corinthians não porque ele era um grande atacante, porque taticamente ele marcava pra caramba. Você viu o Wagner Love jogando no Corinthians, o que ele se desgasta para ajudar na marcação, entendo que no futebol moderno, o jogador de ataque tem que compor, tem que fazer alguma coisa, mas ele tem que pensar também em atacar. Senão, o atacante, se ele não ataca, não faz sentido, cara. O Cleison, eu vejo isso no Cleison. Ele é hoje a principal opção ofensiva que o Corinthians tem. Quando a bola chega no cara, ele dá uma parada, ele puxa, ele vai buscar o ar, porque ele não aguenta mais correr. Tanto que ele correu para marcar o lateral adversário, para marcar o atacante adversário. Então tem certas situações no time do Corinthians que chamam atenção para isso. O Grafite falou do time de 2017, por exemplo. Tinha mais qualidade. Você tinha o Arana, você tinha um Maicon, né? A saída de bola era diferente, um lado esquerdo tinha um Jô na frente, era outro time, né? Um time que também marcava muito bem, aproximava suas linhas, mas saía para o jogo, principalmente por esse lado esquerdo, com uma grande qualidade. O Inter era um caso muito parecido. O Inter, eu trabalhei em jogos do Inter, que era assim, você vê o D'Alessandro esgotado de compor taticamente e fazendo pouco o que ele sabe fazer, que é organizar um time. Mas o curioso é que isso que você falou comparando com 2017, quando o Carille, um pouco depois dele voltar, na virada do ano, depois das 14 contratações, se eu não me engano, que o Corinthians fez, eu lembro de uma entrevista dele dizendo que o material humano, ele nunca tinha tido tanto jogador considerado bom para montar um time. 17, tirando esses valores muito bons que o Nori falou, se você pegar o elenco todo, talvez fosse abaixo. O de 15, não. O de 15 eu acho que era um timaço. Mas o de 17 até o começo do campeonato não eram jogadores... Ninguém dava nada, né? Hoje a gente pode falar que são jogadores... Esses jogadores hoje, se o Corinthians estivesse na liderança do campeonato brigando para ser campeão, eles teriam outros valores, né? Ou seja, tudo isso é relativo também. Mas você colocou bem, o cara ele falou que ele nunca teve tanto material humano como ele tem esse ano. Então acho que é muito dele. E ele também assumiu isso, diga-se. Nessa semana ele deu uma entrevista dizendo que ele precisa melhorar coisas, que ele tem que buscar um estudo para aprimorar o trabalho dele, para fazer um time jogar um pouco mais. Se ele tem capacidade de armar uma defesa como ele arma, e realmente o Corinthians é um time muito bem posicionado, difícil de sofrer gols, óbvio que ele tem capacidade pela experiência já adquirida. O cara ele não é um novato, né? Ele tem 10 anos de Corinthians, ele está há muito tempo no Corinthians, de buscar uma aprimoração, né? Um aprimoramento, vamos dizer assim, de capacidade técnica de trabalho, como o Tite foi buscar, por exemplo, técnico da seleção brasileira, como outros treinadores consagrados foram buscar, não apenas fora do Brasil, no próprio Brasil, estudando, buscando cursos e métodos para soltar um pouco esse time, porque o Corinthians não tem ideia ofensiva. Não tem uma ideia. Você bate o olho no time do Corinthians, é difícil você passar para o torcedor, e o torcedor que manja pra caramba também, que todo mundo manja de futebol, ele olha e fala, como é que esse time vai atacar?
e vai passar muito por essa renovação. Acho que o Corinthians vai ter uma renovação no final do ano, para o próximo ano. A característica dos jogadores que vai ser preciso contratar para o próximo ano. Se o Corinthians vai continuar jogando dessa maneira, para sair no contra-ataque, ele precisa ter jogadores de velocidade para puxar esse contra-ataque. Vocês não tiveram a impressão? Olá, vamos secar a barriga? Esse vídeo é para você que está cansado ou cansada de se sentir mal por causa do seu corpo. Calma, temos a solução perfeita para você. Tudo está baseado em algumas receitinhas que muitas chamam de milagrosas por causa dos resultados rápidos que elas têm. Você deve estar se perguntando, receitas? Como assim? Olha só, preparamos receitas específicas para você secar, desinchar e emagrecer. Olá pessoal, eu tinha 129 quilos, em 14 dias consegui perder 6 quilos, usando as dicas do e-book. Tomei os sucos e ainda não comecei a tomar o chá, mas graças ao e-book, resultado aí ó, 10, indico. Faço a Graziella, estou no grupo há mais ou menos uns 20 dias, já perdi 5 centímetros de abdômen e 5 quilos. O grupo é fantástico, dos dias. Para começar agora a emagrecer, clique no botão abaixo. Que em algum momento do ano o Corinthians pareceu que ia ficar mais ofensivo, na virada do estadual para o início do brasileiro. É porque como eu fiquei baseado em São Paulo até mês passado, eu lembro desse momento. Assim, agora parece que, acho que foi depois da parada da Copa América, talvez. É que eu sempre digo O cara isso, deu uma ajeitada ali. O estadual não serve como parâmetro. Por mais que o estadual de São Paulo seja mais forte que os outros estaduais, outra o coisa. sarrafo do Campeonato Brasileiro é mais em cima, Muito não tem diferente. Os jogos são muito mais equilibrados. O Corinthians teve situações também de Sul-Americana aí envolvidas e... Não, e no estadual tinha um Gustavo fazendo gol toda semana, né? De repente, cadê? Mas eu discordo do Carille quando ele fala dessa questão do material humano. Eu não acho que ele tem um grande material humano hoje. Você pega o time do São Paulo hoje, tem muito mais opção do que o do Corinthians. Muito mais. De gente que não está jogando aí, que está fora por lesão, que ficou um tempo parado. Você pega o grupo do São Paulo e imagina alguma coisa que pode melhorar. Pode dar um caldo legal até o final do ano para brigar por uma vaga na Libertadores. Tem gente ali que vai encorpar o time. Você no Corinthians já não vê isso. Tem muita gente no Corinthians que não dá resposta, que está ali há muito tempo e não vai, cara. E a pergunta que eu faço hoje para as pessoas do Corinthians, se eu estivesse numa coletiva, por que o Jadson não joga? Será que o Jadson não consegue mais jogar no nível que ele joga? Não tem um jeito de armar o time do Corinthians para que o Jadson não precise participar das ações de marcação, mas ele possa dar um pouco mais de qualidade para a equipe do Corinthians, num passe, num lançamento, numa organização de jogo? Porque, pega o torcedor do Corinthians que não viu o jogo hoje, ele vai ver no tape, não tem meio campo. O meio campo do Corinthians não existe, não tem jogada. Não tem jogada. É um bloco na defesa, um bloco na frente e os caras correndo ali no meio. Falta gente pensando o jogo. Assim. Não tem quem pense o jogo. Não tem quem pense o jogo. Aí você tem o Pedrinho, que tá na seleção. Esse faz muita falta. Muita falta. Então, que é o jogador, acho que de maior qualidade técnica da equipe é ele. Ele que para a bola, ele que pensa, ele que puxa contra-ataque, ele não tá, e aí já fica tudo no Cleison. Aí o Cleison tem que voltar para marcar. Não tem força para chegar na frente. O Wagner Love, por mais participativo e voluntarioso que ele seja, é difícil pro Wagner. O Wagner é um atacante, que às vezes joga de meia, joga pelo lado, joga de centroavante. E o Bozelli não está num grande momento. E o a bola Gustavo não chega pra ele, não chega. Ele deu entrevista semana passada, ele foi muito sincero. É até difícil ver um jogador ser sincero. Aqui eu recebo uma bola por jogo. E ele tem que fazer. O jogo dele é esse. É. Ele não é um cara que sai da área de fazer... Até faz bem um pivô se precisar, mas ele se posiciona bem. Pega o Marco Ruben do Atlético Paranaense, por exemplo. Alegria pela vitória no Clássico, ele vê alguma coisa pra frente. Ele vê que dá para fazer uma coisa legal com esse time, dá para melhorar, dá para a gente ir para o estádio pensando que o São Paulo vai brigar por essa vaga, vai conseguir alguns bons resultados e tal. O torcedor do Corinthians fica perguntando o que o Corinthians pode fazer mais, porque não vai, parece que está empacado. Então vamos ver, já que você citou o São Paulo agora no finalzinho, vamos ver o que o Diniz falou da partida. Ele não perdeu ainda no comando do São Paulo, né? Não. Foram 3 empates e uma vitória, ou 2 empates e uma vitória, não perdeu ainda, né? E hoje ganhou o majestoso. Fala, Diniz. Acredito que o resultado do
o placar do jogo podia ter sido pelo menos 2-0 para o São Paulo, pelo que aconteceu na partida. A gente não sofreu com o Corinthians em nenhum momento, a gente soube controlar o Corinthians, a gente com a posse, evitando os contra-ataques, evitando bola parada também, que é uma das jogadas muito fortes que eles têm. Então acho que a gente podia ter saído com um placar um pouco maior, mas muito pelo mérito do São Paulo, que soube jogar contra o Corinthians, que é um adversário sempre difícil de se bater. Aproveitar a oportunidade para agradecer o apoio do torcedor, para mim que foi a minha estreia aqui, que a gente já ganhou no Pacaembu, mas a estreia de fato em casa contra um dos rivais mais importantes da história do clube, começar vencendo, um jogo importante, rival direto nesse momento do campeonato. E a torcida que compareceu e apoiou o time do começo até o final do jogo, mais uma vez fez diferença e espero que a gente consiga, de fato, trazer mais alegrias para o torcedor, que já faz um tempo que está merecendo. Eu sou suspeito, gosto muito desse cara. Foram 2 empates, 2 vitórias desde que ele assumiu o time. Se você não viu o Esporte Espetacular hoje de manhã, tem uma reportagem muito bacana. Vai no site, no Globoesporte.com, na Globoplay, tentar assistir, que conta a história do Diniz e do Carille, que são contemporâneos de futsal. E o Carille dizendo que o Diniz era um fenômeno jogando futsal. Já tinha ouvido falar disso aí. Mas hoje, no duelo, Grafa, Diniz se deu melhor. Se deu melhor, tem um material humano melhor. O São Paulo, como o Nori colocou bem, propôs o jogo, buscou o jogo, né? Quis jogar, quis buscar. Teve um momento do jogo que o Corinthians ficou tocando a bola e o São Paulo não apertava. E o Diniz perdeu a cabeça, ficou bravo, xingou. Tem dessas aí. Braço, vai pra cima. E ele propôs o jogo, né? Ele tem uma equipe sólida, ele tem jogadores de qualidade que podem render mais no São Paulo também. Eu acho que é um trabalho aí que tem tudo para dar certo à frente do São Paulo. Sabe que eu estava outro dia, falei sobre isso, vou repetir, do podcast do Kleber Machado. Ele fez uma entrevista muito legal com o Fernando Diniz. Hoje muito sim. Legal, hoje sim. E talvez, se eu fosse dirigente de futebol, talvez eu não contratasse o Diniz como treinador. Mas certamente eu contrataria como diretor de futebol, cara. Pelas ideias que ele tem de formação de jogador, de formação de pessoas, de conceito, de trabalho. Ele pensa muito o ser humano, mais do que o jogador de futebol, ele pensa muito o ser humano. Ele tem formação em psicologia. E nessa entrevista ele fala que ele jogava muito futsal mesmo, que ele foi craque de futsal. Ele fala que ele jogou muito mais futsal do que futebol de campo. Agora, faltava ao Diniz pegar um time com jogadores de muita qualidade. Agora ele tem bastante, né? No São Paulo ele tem jogador, ele passou pelo Atlético Paranaense, pelo Fluminense, mas eu acho que se você pegar o elenco e apontar jogadores acima da média tecnicamente, talvez seja o melhor pé de obra que o Diniz tem agora. Né? Do mesmo nível do Atlético Paranaense. Do mesmo nível? Eu acho que o time do Atlético Paranaense é muito bom. Não acho o time muito bom, mas estou falando de valores individuais. Também nisso, acho que é bem parecido com o do São Paulo. Pau a pau. É que ganhou um outro patamar, né? Com 2 conquistas recentes aí, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, a gente passa a ver com outros olhos o time do Atlético, que valorizou muita gente, que cresceu. Você tem um dos caras que apareceram nesse período todo aí, de algumas temporadas, jogou um baita segundo tempo na seleção brasileira hoje, o Renan. Verdade, foi o que se salvou, né, na seleção brasileira praticamente. Você tem Cirino, que é excelente jogador, Marco Ruben, Lúcio Gonzalez, jogador de hierarquia, como eles falam lá na Argentina.